Receita à base de batata doce, são os biscoitinhos de batata doce. A gente resolveu mostrar para os agricultores, né, para vocês, além de assado e cozido, que a gente pode fazer. Então vamos começar. Os ingredientes então que a gente usa nessa receita, lembrando também que essa receita ela não contém glúten, né? Então é importante porque a gente não usa farinha nela. No lugar da farinha nós vamos usar o amido de milho. Então a gente vai começar então, o amido de milho a gente vai usar 600 gramas de amido de milho. Nós vamos usar também outra coisa que tem nas propriedades, que é a manteiga, né? Que então vai 400 gramas de manteiga. A batata doce, então, a gente diz que é em torno de uma batata doce média. A gente esmaga ela com um garfo. Isso dá em torno de uma xícara, mais ou menos, de batata doce já cozida, tá? Ou pode ser assada também, mas é mais fácil ela cozida. E também o açúcar, que aí a gente vai colocar 2 xícaras de chá de açúcar. O modo de preparo, então, dos nossos biscoitinhos de batata doce. A gente costuma sempre misturar primeiro o amido de milho para a gente conseguir ter o efeito dele, para conseguir concentrar com os outros ingredientes. São 600 gramas, então, como a gente já tinha falado antes, do amido de milho. Agora a gente vai colocar o açúcar e mexer um pouco antes, para depois seguir colocando os outros ingredientes. São 2 xícaras de chá de açúcar. Aí a gente mistura antes, porque todo mundo sabe que o amido ele é muito fino, né? Então ele, às vezes, ele pode acontecer de não misturar direito e ficar aquelas pelotinhas cruas no meio, né? Então por isso a gente mistura primeiro com açúcar. Próximo passo, então, agora, depois que a gente já misturou um pouco, é colocar a batata doce cozida. Também aqui. Lembrando que a batata doce não precisa ser essa branca, pode ser qualquer batata que tiver em casa, pode ser a batata, aquela batata famosa, batata abóbora, né, Amélia, ou pode ser a Rubsol, qualquer uma. Essa aqui a gente tá usando a cuy agora. Então a gente dá uma misturadinha, né? E o que vai dar liga então para os nossos biscoitos agora é a manteiga. Então a gente vai colocando a manteiga devagarinho, vai misturando. E agora a gente vai ter que colocar a mão na massa. Tentando sempre misturar bem, sempre por baixo, porque o amido ele é um pouco mais complicado que a farinha, para não ter perigo de ficar nenhuma parte sem misturar. O ponto da massa, então, é quando a gente aperta o dedo, ó, e ele sai limpinho. Já tá todos os ingredientes bem misturados, que é o essencial, né? A gente usa, então, a fazer as bolinhas como se fossem broinhas, eles ficam bolachinhas, né? Então a gente dá uma apertadinha um pouquinho na mão, né? E faz redondinho, modelando. E coloca numa forma já pré-untada. Lembrando que não deixar muito tempo no forno, ele é um biscoito rápido, então como o forno já está pré-aquecido com o dourador ligado, a gente vai deixar ele em torno de 10 minutinhos ali no forno, 15 o máximo. Se ele ficar muito douradinho, ele vai ficar duro, então vai ficar difícil de comer, então ele é rápido mesmo, ele só vai derreter a manteiga, né? E já tá prontinho os biscoitos. Então uma dica, né, é para ele não ficar tão grosso quando a gente faz as bolinhas, é a gente pegar um garfo e dar uma achatadinha nele. Ele fica bonito porque fica com um aspecto diferente e também ele não fica tão grosso, né, no meio, que aí a gente consegue fazer com que ele asse uniformemente. O tempo então é em torno de 10, 15 minutinhos, dependendo do forno, né? Em temperatura de 200 graus com o dourador ligado. Tá pronto então nossos biscoitinhos de batata, né? Vamos ver como eles ficaram. Tá
biscoitinho. Então, eles ficam assim. Quando eles estão quentes, eles ficam mais quebradiços por causa do amido de milho, né? Então, é sempre bom tirá-los com o auxílio de ou um garfo ou uma colher, né? Depois de frio, ele fica um pouco mais firme. Vou mostrar para vocês a consistência que ele fica, ó. Ele fica super macio, bem delicado, né? Ele fica suave. Então essa foi a nossa receita de hoje. Se vocês têm interesse em mais alguma